A paz convosco, a paz contigo. Aqui que eu vos falo é Robson Renan Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia, discípulo do Senhor Jesus. O hino que vocês ouvem de fundo, O Deus Eterno Reina, tema número 3, Inário Adventista do sétimo dia. Nossa palestra é intitulada Outra Palestra sobre o Dom de Línguas, falando sobre falar em línguas. Elaborada essa palestra pelo pastor Gilberto Sampaio, da Igreja de Deus, sétimo dia, em Cristo que nos fortalece. Então, o pastor Gilberto Sampaio, que elaborou essa palestra da Igreja de Deus, sétimo dia. Não sei de que lugar, não de que bairro. Vamos analisar. Então, eu ia começar a narrar. O objetivo desse estudo não é debater o dom, é somente expor a diferença das línguas praticadas nas Escrituras e as do movimento pentecostal, neopentecostal e carismático. O fato de que as supostas línguas dos anjos praticadas pelos pentecostais não encontram qualquer parâmetro bíblico para embasamento. Mesmo que o dom de línguas não tivesse já cumprido seu propósito e estivesse disponível hoje para a igreja, tal dom não seria o dom defendido pelos pentecostais, neopentecostais carismáticos, mas o dom defendido pela Igreja de Deus, sétimo dia. E também há outras religiões aí, filhas de Babilônia, também que creem como nós nesse ponto. Por muitos temem a verdade. Abaixo é a definição pentecostal a respeito do dom de línguas encontrado em seu estatuto doutrinário. Então, o estatuto doutrinário dos pentecostais, o que eles dizem sobre o dom de línguas. Vamos analisar. Opa, só um minutinho aqui, arrumar a câmera, que deu aqui um pane, só um minutinho. Dom de línguas. Dom de variedade, dom de línguas. No tocante às línguas, glossa significa língua, como eu já disse no outro estudo, a palestra sobre dom de línguas ensinada pelas Escrituras, eu falei. Glossa significa língua. Como manifestação sobrenatural do Espírito, nós temos os seguintes fatos. O estatuto doutrinário dos pentecostais, eles que dizem isso que eu vou ler agora. Essas línguas podem ser humanas e vivas, Atos 2, 4 a 6, ou uma língua desconhecida na terra, E.G. Línguas dos anjos, 13, 1. A língua falada através desse dom não é aprendida e quase sempre não é atendida, tanto por quem fala, 1 Coríntios 14, 14, como pelos ouvintes, 1 Coríntios 14, 16, ou falar em outras línguas como dom abrange o espírito do homem, o espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão, faculta o crente a comunicação direta com Deus, E. Na oração, no louvor, no bendizer, na ação de graças, expressando-se através do Espírito mais do que da mente, 1 Coríntios 14, 2, e 1 Coríntios 14, 14, e orando por si mesmo, pelo próximo, sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente, 1 Coríntios 14, 2, 15, 14 e 28 e Judas 20. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. 1 Coríntios 14, 3, 14, 27 e 28. Ela pode conter revelação, advertência, profecia e ensino para a igreja. 1 Coríntios 14, 6. Deve haver ordem quando, ao falar em línguas em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora de controle. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Retirado de www.cgadd.com.br barra sobre C maiúsculo GADB barra doutrinas barra dons E maiúsculo
escreve em maiúsculo, espirituais. Tudo o restante pequeno. Ponto HTML. Esta é a definição clássica do pentecostalismo histórico, tal confissão doutrinária aceita pela grande maioria, se não por todas as denominações neopentecostais, pentecostais, carismáticas. Mais uma breve leitura desta confissão já nos revela a fragilidade bíblica e os seus erros hermenêuticos na composição das bases referenciais. Vejamos. Estas línguas podem ser humanas e vivas. Atos 2, 4 a 6. Leiam Atos 2, de 4 a 6. O Espírito Santo vem em som e fogo a descer sobre a cabeça dos apóstolos e discípulos, e cada um entenderia o que eles falavam para os estrangeiros em cada língua e dialeto materno. Esse é o texto clássico usado por todos aqueles que defendem o falar em línguas. Vejamos algumas particularidades do ocorrido no dia do Pentecostes. Começaram a falar em outras línguas. Quais eram estas línguas? A continuação da narrativa nos responde. Juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. As línguas faladas eram os idiomas e dialetos das nações que as pessoas da multidão falavam. Observe a continuidade da narrativa nos capítulos seguintes. Atos, capítulo 2, 7 a 11. Todos ficaram admirados e diziam: como pode letrados, semi-aberto a maioria, falar em idioma das nações? A narrativa do dia de Pentecostes acaba com toda a pretensão de se falar línguas que não sejam idiomas e dialetos. As referências posteriores a Atos 2 também confirmam que as línguas eram idiomas, isto é visto na narrativa do centurião Cornélio. Pedro, falando do ocorrido, diz em Atos 11, 15: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Como se falou em idiomas no dia de Pentecostes, como já vimos, as línguas faladas no ocorrido com Cornélio também eram. Pedro afirma o que ocorreu foi igual ao acontecido com ele e os outros no princípio do dia de Pentecostes. Da mesma forma, Atos 19, Paulo em Efésio, com alguns discípulos de João Batista, eles receberam o Espírito Santo e falaram em idiomas. Para dar fundamento às línguas estranhas, os pentecostais, neopentecostais e carismáticos, foi preciso outro texto, fica provado a partir do livro de Atos, que as línguas lá relatadas em todos os casos se tratavam de idiomas e dialetos, falados por grupos étnicos. O texto usado para embasar as línguas diferentes de idiomas está em 1 Coríntios 13, 1, o que por eles é chamado de língua dos anjos. Veja o que diz a confissão doutrinária pentecostal. Ou uma língua desconhecida na terra, E.G, língua dos anjos. Em análise, percebemos o erro hermenêutico na interpretação da passagem. Paulo está fazendo uso de um recurso literário, a hipérbole, ou seja, do exagero, ainda que esse recurso é utilizado para dar ênfase, mesmo que fosse possível realizar esses feitos e possuir toda a ciência e conhecimento, fé para mover montes, mesmo que distribuísse toda a fortuna aos pobres, ou se entregar para ser queimado, esses feitos não seriam nada se não houvesse amor. A ênfase desse capítulo está no amor, não em dons ou coisa semelhante, assim como é possível praticar essas coisas para em todas as línguas dos homens, ainda mais do anjo, é impossível. Portanto, não pode ser utilizado 1 Coríntios 13, 1 para basear um suposto dom de falar em língua dos anjos. Isto é nada mais, nada menos que uma coisa antibíblica criada por os homens. Então devemos tomar muito cuidado e pensar. Isto é uma hipérbole. Mas supondo que realmente existisse uma língua angelical, qual seria? Seria compreensível aos nossos ouvidos? Baseados nessa premissa de que existe um linguajar angelical, vamos para as escrituras ver como seria essa língua. Como observando os anjos falando. Então como você vai saber a língua dos anjos? Através das escrituras, vendo os anjos falando. Gênesis 16, 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis 22, 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. A Bíblia não relata a respeito de um dom de interpretar a língua de anjos no Velho Testamento, na escritura hebraica. Os anjos certamente falaram na língua do ouvinte, na língua daquele que ouvia, para a qual eles deveriam anunciar algo da parte de Yahvé. Quando vamos para a escritura grega, o Novo Testamento, e observamos a revelação do trono da glória a João, vamos
ver que os anjos também são perfeitamente entendidos pelo apóstolo na língua do apóstolo. Veja Apocalipse 8:13. E eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Quando os seres celestiais conversam entre si, também fizeram uso de língua conhecida do apóstolo. Veja Apocalipse capítulo 9, 13 a 14. Quando os 4 seres se dirigiam a Deus em oração, João compreende claramente o que dizem os anjos. Veja Apocalipse 4, 8. Então não abaixou lá um espírito esquisito para entender a língua. Que os anjos falavam o quê? A língua dos anjos era o quê? A língua, o hebraico que João falava. Então hoje fala na sua língua materna. Por exemplo, para mim falará em português. Podemos observar por essas referências que tanto a linguagem praticada pelos anjos quanto a linguagem do apóstolo João eram perfeitamente compreendidas tanto pelos anjos quanto pelo apóstolo, o que acaba com qualquer pretensão de uma linguagem especial utilizada por anjos, a qual poderia ser recebida por alguns crentes como um dom de Deus. Sinceramente, façamos a seguinte pergunta: qual seria a finalidade de nós termos que falar uma suposta língua angelical para nos comunicarmos com Deus, sendo que para Deus não há divisão de linguagem, pois Ele criou as línguas estranhas, como você sabe, através da Torre de Babel, historinha tão conhecida. Ele entende perfeitamente um brasileiro como um grego, um japonês, ou um chinês que fala mandarim, ou algum dialeto na África, na Angola. Não foi ele que fez a confusão na Torre de Babel, mais uma vez eu falo. Então para ele, para Jesus e os anjos não caídos, é fácil entender a língua e idioma de cada nação e tribo língua. Para os apóstolos que receberam o Espírito Santo, quando o próprio Deus se dirigiu a Adão, ele falou em uma língua compreensível por Adão. Até o relato de Gênesis 11:1, todas as nações possuíam uma só língua. Somente a partir de Gênesis 11 que a confusão de línguas iniciou-se. Veja Gênesis 11, de 6 a 9. Leiam Gênesis 11, de 6 a 9. Então agora que vocês acabaram de ler Gênesis 11, de 6 a 9, analisemos. A divisão de línguas no relato de Gênesis foi um juízo de Deus sobre o pecado do povo, pela qual eles foram divididos, e o falar em língua de Atos dos Apóstolos foi o meio de testificar que em Cristo todos passaram a ser novamente congregados, pois o Evangelho de Cristo é pregado a todos os povos de todas as línguas e em todas as nações através do Evangelho de Deus, que está reconciliando o mundo, segundo Coríntios 5:19. A separação que outrora fora feita pelas línguas, em Cristo foi desfeita, não havendo mais distinção, agora todos participantes de uma mesma graça pelo Espírito Santo. E 1 Coríntios 12:13, ou seja, diante de Deus não há mais a separação por línguas entre os que estão em Cristo, acabando assim novamente com qualquer pretensão de uma língua angelical, basear uma doutrina de língua dos anjos num só versículo, o qual é tirado fora e interpretado de forma equivocada, é forçar a existência de algo que as Escrituras não dizem. Então a mesma coisa na Bíblia diz: Judas foi e se enforcou, certo? Tá lá, Judas foi e se enforcou. Aí você pega outro versículo, pega e faça o mesmo, vai se enforcar? Então versículos isolados são perigosos. Temos que estudar a Bíblia verso por verso, texto por texto, como fala nas Escrituras, o apóstolo. Eu falar em outras línguas, como o dom abrange o Espírito do homem, o Espírito de Deus, que entrando em muita comunhão, faculta ao crente a comunicação direta com Yahvé. E ponto E, ponto. Na oração, no louvor, no bem-dizer, na ação de graças, expressando-se através do Espírito mais do que da mente. Primeiro nós vamos ver que orando por si mesmo, pelo próximo, sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente. Precisamos avisar aos escritores dessa confissão que já temos uma perfeita comunhão com Deus através do Espírito Santo que habita em nós. E não é necessário um tom de línguas como mediador, o que nos habilitou para termos livre acesso à presença de Yahvé Deus e uma comunicação direta com Deus, pelo sacrifício de Cristo no qual já cremos. Efésios 3:12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Hebreus 10:19. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E isso podemos fazer em nossa própria língua, e quando não conseguimos expressar por palavras inteligíveis, nosso silêncio será interpretado pelo Espírito Santo. Então, de repente, eu vou para a Indonésia,
vou lá para a China, para Laos, para Filipinas, não sei falar aquele idioma, o que acontece? Eu falo em português, oro para mim, leio a Bíblia para mim, faço culto para mim mesmo dentro da casa de oração. Isso podemos fazer em nossa própria língua, quando não conseguimos expressar por palavras inteligíveis, vou repetir, nosso silêncio será intercedido pelo Espírito Santo. Não precisamos ficar gemendo como um cheio de dores em nossas orações para que o Espírito Santo interceda. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outra instrução das Escrituras é a respeito da consciência do nosso culto a Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Yahvé, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Como então pode Deus permitir que um dom nos tire da consciência mental e nos leve a praticar algo que nem sabemos o que significa, entramos em transe ou êxtase? Isso é pura coisa da carne, excitamento ou possessão de demônios. Parênteses meu, tá? O que eu falei agora. O próprio apóstolo Paulo repreende essa prática, mesmo sendo idiomas as línguas praticadas pelos crentes de Corinto. Quanto mais uma suposta língua inteligível a todos, como cultuar ou orar a Deus a parte da mente, sendo que Deus requer que o nosso culto seja racional. Isso não é coisa bíblica, praticada na Bíblia, mas parece um transe místico das religiões orientais de esvaziamento da mente para alcançar o estado de nirvana budista. Entenderam? Eu concordo com o pastor Gilberto Sampaio. Outra vez, partindo da premissa de que tais manifestações sejam genuínas, que tais línguas encontrem base escriturística para serem praticadas, seria necessário fazer algumas observações. Línguas estrangeiras das nações, faladas no culto, devem ser seguidas de sua interpretação também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. 1 Coríntios 14, 3, 1 Coríntios 14, 27 e 28. Ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja. 1 Coríntios 14, 6. Devem, mas não são. Se ouve muitos falando em línguas, mas nada de serem interpretadas, sendo que a ordem da própria referência utilizada pelos escritores de doutrinária é enfática. Se não interpreta, que se cale, além de exigir ordem, sendo que 2 ou 3 somente devem falar para que a igreja julgue. 1 Coríntios 14, 27 a 29. E se alguém falar em língua desconhecida, um dialeto, uma língua estrangeira, faça-se isso por 2 ou quanto muito a 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja. 1 Coríntios 14, 6. Com o fechamento do cânon, é através da palavra de Deus que produz tais operações. Ela é a revelação perfeita de Deus. Então profetizamos através das Escrituras hoje em dia. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Então, pelas Escrituras gregas que contam a vida e o ministério do Senhor Jesus, o Messias, que nós profetizamos. Ele é o instrumento de Yahvé para advertência, instrução e ensino da igreja. Segundo Timóteo 3,16. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E toda a profecia necessária para conduzir a igreja já fora dada. Apocalipse, ou seja, Revelações 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Diante de tais fatos, usar dessas línguas para produzir efeitos. Estes, no meio da igreja, é ignorar os meios dados por Yahvé para a igreja dos dias atuais, já que os meios que Yahvé fala outrora já cumpriram seus propósitos. Deve haver ordem quanto ao falar em línguas em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fique em êxtase ou fora de controle. Ninguém em estado de nirvana. Existem outros princípios que são ignorados se mantivermos a premissa de que tais línguas fossem genuínas. A desordem, descontrole emocional são distintivos dos cultos pentecostais. Não há nem entre os pentecostais quem negue isso. Os pentecostais falam que tem muita bagunça, alguns exageram.
Agora, parênteses meu, não é do pastor Sérgio Gilberto Sampaio, eu que agora acrescento aqui. Muitos dos líderes ainda incitam os membros de suas igrejas ao descontrole. Geralmente falar em línguas do movimento pentecostal, neopentecostal, é um êxtase. O falante perde o controle, é um total descontrole emocional, pula, agacha, dá soco no banco, fica excitado, berra, vira até os olhos. É tão fora de controle que entra em êxtase. Quer dizer, o seu psique, o seu córtex, o lobo central dá um choque lá, não sei o que é, um demônio processa ele, vai saber. São esses dois fatos, fica endemoniado ou fica em descontrole, entre êxtase, em estado de nirvana satânico. Feche meu parênteses, diante desse fato indiscutível, podemos chegar à conclusão de que não estão falando tais línguas pelo Espírito Santo, pois estão claramente fora do controle. De novo, volto a dizer, é um êxtase emocional ou uma possessão também, dois. Essa conclusão seria possível se partíssemos da premissa de que tais línguas são genuínas. Mesmo assim, esse movimento não estaria segundo os princípios bíblicos. As Escrituras nos ensinam que o povo sempre padece por falta de entendimento. Precisamos buscar entendimento das Escrituras para não sermos vítimas dos enganos que nos rodeiam, que procuram falsificar o Evangelho de Cristo, tanto por professos pastores e por demônios. E, infelizmente, o movimento carismático, pentecostal, neopentecostal tem sido levado há tantos tempo pelo erro. Os frutos desse desvio já têm sido bem vistos. Um abismo chama por outro, daí surge agora até o neopentecostal. Pior que o primeiro, onde dão socos nos bancos, gargalhadas e outras loucuras todas. Os pentecostais estão em um círculo vicioso, cada vez mais estão envolvidos pelas fábulas e deixando as Escrituras. Acredito que o comodismo religioso dos membros das igrejas pentecostais, neopentecostais e carismáticos impede que vejam a obscuridade dessa doutrina. Muitos não conhecem nem as bases de tal doutrina, mesmo que fora do contexto. São poucos os pentecostais que sabem da existência de uma confissão doutrinária que delimita os parâmetros para a prática das línguas. Se a conhecesse, poderiam facilmente perceber sua obscuridade e desvio bíblico. Espero que esta breve exposição possa ter clareado um pouco dessa obscuridade e confusão, ou pelo menos despertado o interesse de alguém em se aprofundar um pouco mais nesta questão. Até porque, em poucas páginas deste contexto, nessa monografia, não se é possível tratar com abrangência esse tema. Nem foi esse o objetivo desse estudo, apenas lançar alguns questionamentos para servirem de estopim para que cada um siga nessa compreensão bíblica quanto às línguas praticadas nas Escrituras. Esta monografia, esta palestra, foi elaborada pelo pastor Gilberto Sampaio, da Igreja do Sétimo Dia, em Cristo que nos fortalece. E vou acrescentar aqui, tomemos cuidado, pois muitas das línguas que se enrolam, tem um livro de uma editora chamada aí, uma editora evangélica, se não me engano é Mundo Cristão, As Mil Maneiras de Falar a Língua. Uma vez um rapaz ia ser ordenado de pastor, para ser pastor na Igreja Assembleia de Deus. O ministério falou, se você não fala a língua estranha, você não vai ser ordenado para pastor. Ele pegou um papelzinho, uma caneta, escreveu palavras estáticas, inteligíveis, ficou treinando. Aí quando ele foi na igreja, enrolou a língua. Aí falaram, agora nós te batizamos. Agora nós te ordenamos a pastora, ao ministério, porque você está falando língua estranha. Então ele escreveu no papel lá, Yashabalá, Shabalá, Chupabalá, Chupabalá Soft. Escreveu lá, Yabalá, Shabá. O que acontece? Você começou a falar lá na igreja, falaram o ministério, agora você recebeu o Espírito Santo, vou te batizar. Olha que loucura. É cada coisa. Tem até uma história um dia que uma irmã estava falando língua lá, enrolando a língua, caiu um urubu dentro de uma igrejinha da Assembleia. Não estou querendo criticar, mas estou falando a verdade. E falaram assim, olha o Espírito Santo. Então você vê como os irmãos humildes, principalmente nessas igrejas interior por aí, bairros humildes, como eles são, coitados, ingênuos. E outra coisa a mais, um dia começaram a falar em línguas, né, aí um falou, por que você demorou tanto, Espírito Santo, para vir? Sabe o que te falou, o tal do Espírito Santo? É que eu estava num terreiro do Candomblé, estava uma festa lá, festança, então por isso que eu demorei de vir. Então, pode ver, quem já foi do Candomblé, da Umbanda, as mesmas palavras que se falam no Candomblé na Umbanda se falam nas igrejas pentecostais, neopentecostais e carismáticas. Isso é de Deus? Ou é os três espíritos imundos? Catolicismo, Espiritismo e igrejas evangélicas apostatadas pelos Babilônia. Todos bebem o mesmo cálice do Espiritismo e demônio. A paz contigo, lembre-se, breve Jesus voltará. A música que tocou nesta palestra foi o tema número 3, o Deus Eterno Reina,
Plenária Adventista do Sétimo Dia. A paz contigo, meus amados.